Alta de preços do milho e do diesel estão entre os principais pontos de risco para a inflação brasileira este ano. É o que aponta estudo divulgado hoje pela equipe de inflação da Datagro Consultoria. No caso do milho, o cereal é um dos principais componentes do custo de produção de proteínas animais no Brasil. De acordo com o estudo, a volatilidade e os ajustes recentes das cotações ainda podem impactar a inflação de forma sistêmica ao longo de todo o restante do ano. No caso dos alimentos, um grande ponto de risco é o milho, principal insumo utilizado na nutrição de aves de corte e postura, além de suínos e bovinos, tanto nas criações de corte quanto de leite. Segundo a Datagro Grãos, os preços do cereal em Mato Grosso no último dia 13 já operavam na faixa dos R$ 85,00 a saca, um valor mais de 40% superior ao observado um ano atrás e o maior desde o início da invasão russa sobre a Ucrânia em março de 2022. A Datagro aponta ainda que os ajustes recentes de preços de refinaria e do ICMS dos combustíveis também devem puxar a inflação para cima. O diesel, por exemplo, desempenha papel semelhante ao do dólar e do milho na inflação. Seus efeitos são sentidos a médio e longo prazo, reverberando no custo de outras mercadorias e nos custos de base e frete. Seguimos falando então do preço do milho, né? Tanto do ponto de vista do produtor do cereal, quanto do ponto de vista do setor de carnes, que depende do milho para a ração. Está conectado aqui com a gente para falar conosco o consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, o Carlos Oshiro. Carlos, primeiro é importante a gente entender, né, quais são os fatores principais, né, que colaboram para essa alta do milho, esses preços nesse momento bem expressivos. Boa noite, prazer tê-lo aqui, Carlos. Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender, né, que existem uma somatória de fatores que vem impactando nessa alta do milho, principalmente agora nos últimos 40, 60 dias, né? Nós já viemos com uma redução da produção global no último ciclo, né? Isso vem trazendo uma redução dos níveis de estoque, tanto a nível mundo, como também é, no mercado doméstico brasileiro e também em outros países de produção importante, como é o caso dos Estados Unidos, né? Então, hoje existe essa condição de estoques mais baixos nos principais produtores, né? E naturalmente faz com que os produtores venham buscando níveis alvos de venda aí um pouco maiores à medida que os estoques vêm se reduzindo. Então, nós tivemos também no ano passado uma redução da produção total, né, considerando a primeira safra e a segunda safra, a safrinha, em alguns estados importantes de produção que abastecem aí os principais estados consumidores, principalmente falando da região sul e sudeste, né? E um dos fatores importantes também foi a elevação da taxa de câmbio, né? O dólar subiu bastante aí no final do ano passado, o que naturalmente eleva os preços a nível dos portos, né? Então traz uma competitividade bastante grande aí para o milho brasileiro no mercado internacional, e foi exatamente isso que startou, né, essa redução dos estoques do cereal aqui no Brasil. Então, com a elevação da taxa de câmbio no final do ano passado, né, ao longo de todo o segundo semestre do ano passado, as exportações brasileiras elas acabaram superando aí os níveis máximos, né, digamos assim, o balanço de oferta e demanda brasileiro seria suportável Sim. de exportar, né? Então, essas exportações elas acabaram retirando volumes aí importantes para o primeiro semestre aqui no Brasil, Oshiro. né? E agora nós temos um aperto aí bastante importante nos níveis atuais. Do ponto de Oi? vista do ponto de vista do produtor, como é que está a relação de troca hoje? Você diria que é uma das melhores rentabilidades conquistadas, né, pelo milho nos últimos meses ou anos? E do ponto de vista daquele que depende do milho, né, a agroindústria, por exemplo, né, que conselhos você daria? Compra agora, deixa mais para frente? Qual que é a tendência? Pela ótica do produtor, hoje nós temos aí o preço se aproximando aí do lado alto, né? Olhando para frente,
A gente imagina aí que com a entrada da safrinha agora, né, claro que a gente vai depender muito aí do desenvolvimento das chuvas aí ao longo de todas as regiões produtoras. A princípio, nós temos uma boa condição lá no Centro-Oeste, algumas regiões aqui no Paraná, principalmente, sofrendo, o sul do Mato Grosso do Sul, mas de maneira geral, nós temos uma condição de safrinha muito boa, e essa safrinha, a partir do momento que ela entrar no mercado, a tendência é que os preços comecem a arrefecer, comecem a cair, né? Então, hoje, do lado do produtor, a gente vê com bons olhos, né? Principalmente quando a gente faz a relação de preços soja para milho, essa relação está próxima de 1,8, 1,7, dependendo da região, e que é muito favorável para a venda do milho, né? E a gente tem que lembrar também que existe uma perspectiva de aumento de área plantada na próxima safra dos Estados Unidos, né? Então, mais de 1 milhão de hectares a mais com relação à safra do ano passado. Isso também vai pesar nos preços a partir de agora. É claro que essa safra dos Estados Unidos entra mais no segundo semestre, mas eu diria aí que o produtor teria que aproveitar os níveis de preços ainda nos próximos 40 dias, justamente porque a partir daí os preços tendem a começar a mudar um pouco de patamar com essas novas ofertas entrando no mercado. Agora, do lado da agroindústria, né, que é o lado consumidor, é exatamente o oposto, né? A gente vê aí uma dificuldade bastante grande, né, dos players em estar originando esse milho um pouco mais caro, mas o lado positivo é que a demanda continua bastante aquecida, né? Tanto no mercado doméstico quanto no mercado internacional, né? Os preços dos ovos também, com essa elevação recente por conta da gripe aviária nos Estados Unidos, também vem favorecendo o consumo de proteínas, né? Com o consumo, a Perfeito. população migrando para o consumo de aves e suínos. Então, mesmo com essa elevação no milho hoje, a gente também tem o farelo como contrapeso, né, em preços um pouco mais baixos do que no segundo semestre do ano passado, que vem favorecendo aí as agroindústrias. Então, o cenário é positivo para o produtor agora nos próximos 30, 40 dias, então a gente acredita que o produtor tem que ir aproveitando os níveis atuais, e do lado da agroindústria é exatamente o oposto, ir fazendo a compra aí no máximo da mão para a boca e olhando aí realmente como o desenvolvimento da safrinha vem a ocorrer.